Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração da paixão dos santos 7 irmãos mártires, que em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, durante o reinado de Antíoco Epifânio, pela sua invencível fidelidade à lei do Senhor foram cruelmente entregues à morte, juntamente com sua mãe, que sofreu a morte de cada um deles, mas em todos foi coroada de glória, como se narra no segundo livro dos Macabeus. Comemora-se também Santo Eleázaro, um dos escribas mais notáveis, homem de avançada idade, que na mesma perseguição, recusou comer carne sacrílega para salvar a vida, preferindo a morte gloriosa a uma vida desonrada, e se adiantou espontaneamente para o suplício, deixando um insigne exemplo de virtude. Na Via Prenestina, a 30 milhas de Roma, São Secundino, mártir. Data da morte incerta. Em Gerona, na Espanha Tarraconense, São Félix, mártir na perseguição do imperador Diocleciano. Morte no século IV. Em Vercellas, na Ligúria, hoje no Piemonte, região da Itália, o dia natal de Santo Eusébio, bispo, cuja memória se celebra amanhã. Morte no ano 371. Em Bayeux, na Gália Leonense, hoje na França, Santo Exupério, que é venerado como o primeiro bispo desta cidade. Morte no século IV. Na Aquitânia, também na atual França, São Severo, presbítero, que deu todos os seus bens para a construção de igrejas e para o serviço dos pobres. Morte no ano 500. Em Besné, ilha próxima de Nantes, na Gália, hoje também na França, os santos Friardo e Secundelo Diácono, eremitas. Morte no século VI. Em Marchiennes, na Gália Bélgica, atualmente também na França, São Jonato, abade, discípulo de Santo Amando. Morte no ano 690. Em Winchester, na Inglaterra, o sepultamento de Santo Eteovoldo, bispo, que redigiu a Regulares Concórdia, para renovar a observância monástica que aprenderá de São Dustano.
Morte no ano 984. Em Aosta, nos Alpes Graios, na odierna Itália, o beato Emérico de Quarti, bispo, admirável pela sua vida de austeridade e zelo pela salvação das almas. Morte no ano 1313. Em Rieti, na Sabina, também na atual Itália, o beato João Bufalari, religioso da ordem dos eremitas de Santo Agostinho, jovem humilde e alegre, sempre pronto para ajudar o próximo. Morte no ano 1336. Em Roma, São Pedro Fabro, presbítero, um dos primeiros companheiros da Companhia de Jesus, que desempenhou difíceis compromissos em diversas partes da Europa e morreu em Roma quando se dirigia para o Concílio de Trento. Morte no ano 1546. Em York, na Inglaterra, o beato Tomás Welborn, mártir, que, sendo mestre-escola, foi condenado à morte no reinado de Jaime I por ter defendido a fidelidade ao Romano Pontífice e, enforcado no patíbulo, se configurou no martírio com Cristo, o Divino Mestre. Morte no ano 1605. Em Nanjing, cidade do Tonkin, no atual Vietnã, os santos Domingos Nguyen Van Dieu, da Ordem dos Pregadores, e Bernardo Vu Van Due, presbíteros e mártires, que, no tempo do imperador Minh Mang, foram decapitados pela sua fé em Cristo. Morte no ano 1838. Em Lamoure, localidade da região de Isère, na França, o dia natal de São Pedro Julião Aimard, presbítero, cuja memória se celebra amanhã. Morte no ano 1868. Em Madrid, na Espanha, o beato bem-vindo, José de Miguel Arrajal, presbítero da Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores e mártir, que, durante a perseguição desencadeada contra a fé, derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Toledo, também na Espanha, o beato Justino Alarcón Vera, presbítero da Diocese de Toledo e mártir, que, durante a mesma perseguição, alcançou a palma da vitória no combate pela fé. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, na Alemanha, o beato Gerardo Schaudelder, presbítero diocesano e mártir por ódio à fé. Morte no ano 1942. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, na Baviera, região da Alemanha, o beato Aleixo Sobazek, presbítero e mártir, que, natural da Polônia, foi desumanamente deportado pelos invasores da sua pátria e, suportando atrozes tormentos na defesa da fé, morreu por Cristo. Morte no ano 1942. Num bosque próximo de Novogródek, cidade da Polônia, as beatas Maria Estela do Santíssimo Sacramento, Adelaide Mardozevics e 10 companheiras da Congregação das Irmãs da Sagrada Família de Nazaré, virgens e mártires, que, em funesto tempo de guerra, foram fuziladas pelos inimigos da fé e alcançaram a glória celeste. São estes os seus nomes: Maria Imelda de Jesus Hóstia, Tedviges Carolina Zack, Maria Raimunda de Jesus e Maria Dana Kukulovics, Maria Daniela de Jesus e Maria Imaculada, Eleonora Aniela Josvik, Maria Canuta de Jesus no Horto de Getsemane, Josefa Chorobot, Maria Sérgia da Senhora das Dores, Júlia Rapier, Maria Guida da Divina Misericórdia, Helena Sierpa, Maria Felicidade, Paulina Borovic, Maria Eliodora, Leocádia Matuzewska, Maria Canísia, Teugênia Makiewicz, Maria Borromeia, Verônica Narmontovics. História de São Afonso. Origens. Nascido em 27 de setembro de 1696, na vila de Marianella, na cidade de Nápoles, Itália, Afonso de Ligório era filho de família cristã, nobre e rica. Seus pais perceberam logo que Afonso tinha uma inteligência privilegiada. Por isso, fizeram questão de dar a ele as condições para ele estudar nas melhores escolas e universidades. Seu pai dedicava-se a prepará-lo nos estudos e sua mãe ocupava-se em formá-lo na fé cristã. E, de fato, sua mãe fez dele um cristão fervoroso. Além disso, Afonso destacou-se como escritor, poeta e músico. Com apenas 16 anos já era advogado, tendo conseguido doutorado em Direito Civil e Eclesiástico. O exercício do direito em favor dos pobres.
O brilhante jovem advogado Afonso de Ligório começou a exercer sua profissão no Fórum de Nápoles. Ao mesmo tempo, cultivava uma intensa vida espiritual. Por enxergar a corrupção entre os detentores do poder, ele decidiu nunca advogar em favor da corte. Fora a corte, atendia a todos com a mesma atenção e empenho. Mas fazia questão de dar o primeiro lugar de seus atendimentos aos pobres, aqueles que não teriam como pagar os honorários de um advogado. Uma decepção muda sua vida. Após 10 anos de trabalho intenso, Afonso de Ligório tornou-se um advogado de sucesso, famoso em toda a Itália. Porém, a política lhe reservava uma triste surpresa. Por causa da influência de alguns poderosos, ele perdeu uma causa importante, injustamente. A perda dessa causa teve uma enorme repercussão, prejudicando uma faixa social menos favorecida. Isso fez com que ele tivesse uma grande desilusão. Ele já vinha refletindo e escrevendo sobre a corrupção moral de sua época. Assim, depois desse fato, ele abandonou tudo e decidiu entrar para a vida religiosa. O advogado se torna padre. O pai de Santo Afonso, a princípio, não queria que ele seguisse a vida religiosa. Porém, quando percebeu a alegria do filho ao renunciar aos títulos de nobreza e à herança, aceitou e viu que esta era sua vocação. Afonso estudou teologia e foi ordenado padre aos 30 anos, no ano 1726. Na ocasião, acrescentou o nome de Maria ao seu sobrenome, como forma de prestar homenagem a Jesus Cristo, através de sua mãe. A partir daí, todos os seus talentos e inteligência foram colocados a serviço do Evangelho. Logo destacou-se sua caridade e bondade para com os pobres. Tinha especial apreço em levar conforto espiritual a todos. Tornou-se um grande pregador, mesclando a ciência da oratória com o poder de Deus. Suas palavras reconciliavam inimigos, orientavam os desnorteados, consolavam os aflitos e curava corações. Afonso Maria de Ligório era de uma família nobre, de famosos advogado. Assim, com 18 anos começa a exercer a profissão de advogado. Seriam 8 anos sem perder uma causa sequer. Tudo vai bem, do jeito que pensa e sonha seu pai, Dom José. Nápoles toda publica as glórias do jovem advogado e o nome dos Ligório está em alta. Percebe-se um futuro certo, de fama e de sucesso. Os tribunais que são a vida de Afonso e dos Ligórios estão indo muito bem. Porém surge um processo entre duques, envolvendo grande soma em dinheiro. Devido à corrupção da corte judicial, Afonso perde a causa. Afonso refugia em seu quarto. Por 3 dias reflete sobre o acontecimento, sem comer, sem se comover com as preocupações da mãe, Dona Ana Cavalieri. Ao 3º dia os Ligórios veem um novo Afonso que afirma: imundo, agora te conheci. Adeus, tribunais. Não me vereis jamais. Afonso passa os seus dias no Hospital dos Incuráveis de Nápoles, cuidando dos doentes e é lá que Deus o convoca para uma nova missão. Decidido, vai até a igreja de Nossa Senhora das Mercês e ali deixa sua espada de cavaleiro. Ao pai, Afonso responde: os tribunais são uma página virada em minha vida. Afonso decide se consagrar inteiramente a Deus a serviço dos pobres, sendo padre. Carta a um vocacionado. Meu jovem amigo, você me pergunta como escolher um estado de vida. Vá fazer um retiro fechado. Não espere que um anjo venha lhe mostrar a vocação que deva seguir para corresponder ao projeto de Deus a seu respeito. Os exercícios espirituais foram exatamente criados para clarear a escolha de um estado de vida, pois dela depende a salvação de cada um. Faço-lhe uma confidência: sou muito ligado aos retiros fechados, pois a eles devo a minha conversão e a resolução que tomei de me consagrar a Deus. Santo Afonso de Ligório. Funda a Congregação dos Redentoristas. Santo Afonso tinha um poderoso lema de vida, tirado do Evangelho de São Lucas: Deus me enviou para evangelizar os pobres. Para melhor viver e aplicar este lema, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, que ficou conhecida em todo o mundo como a Congregação dos Padres Redentoristas.
A missão dos redentoristas é exclusivamente a da pregação aos pobres, procurando regiões de população menosprezada, levando missões e retiros espirituais. O próprio Santo Afonso foi missionário no sul da Itália, reunindo multidões, pregando a palavra de Deus, ensinando tudo sobre a devoção a Maria. Além disso, ele mesclava sua atividade missionária com a de escritor. Escreveu livros importantes de conteúdo ascético e teológico. Por causa de sua obra falada e escrita, muitas conversões aconteceram. Sagrado Bispo. No ano de 1762, o Papa convidou o Santo Afonso para ser o bispo da diocese de Santa Águeda dos Godos. Ele aceitou e foi bispo dessa diocese durante 13 anos. Afinal desse tempo, ele se retirou para um convento dos redentoristas, impossibilitado de continuar à frente da diocese por causa de uma artrite degenerativa deformante. Mas, no convento, ele não ficou parado. Já quase cego e paralítico, ele completou sua obra literária, extensa e importantíssima. Ele escreveu nada menos que 120 livros e tratados. Entre os mais conhecidos, destacam-se E Glórias de Maria, Teologia Moral, Visitas ao Santíssimo Sacramento e o Tratado sobre a Oração. Falecimento. Santo Afonso Maria de Ligório viveu ainda 12 anos, passando por muito sofrimento físico e veio a falecer com 91 anos. Era o dia 1º de agosto de 1787, na cidade de Salerno, Itália. Foi canonizado no ano 1839. Alguns anos mais tarde, em 1871, foi declarado doutor da Igreja. Em 1950, o Papa Pio XII declarou-o padroeiro dos confessores e dos teólogos de teologia moral. Oração a Santo Afonso. Senhor, concedei-me pelos méritos de Santo Afonso Maria de Ligório, o dom do verdadeiro amor fraternal. Com vossa graça, ajudai-me, pois não quero mais julgar, condenar, desprezar, excluir. Que eu tenha humildade para aceitar os meus defeitos e procurar melhorá-los. Amém. Maria, espelho da justiça, rogai por nós.